Mas hoje, de manhã, nós ouvimos, né, do conselheiro do CNE falando para nós sobre o marco regulatório que está aí em fase de finalização, falando da concepção do tutor, da concepção de polo, né? Então, assim, idealisticamente, a gente entende que parece que está vindo alguma concepção diferenciada do passado. Claro, a gente está sempre, educação, a gente está sempre construindo, né? Com experiências positivas, melhorando as positivas, ignorando as que não foram positivas, e educação é isso. Mas aí, assim, eu sei que a gente está num contexto de ebulição, num contexto de muita novidade, contexto de pouco orçamento, mas independente disso, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais, assim, hoje, como é que hoje, assim, de um ano para cá, por exemplo, né? Não precisa ser hoje, mas desse último ano para cá, como é que está, assim, essa relação da importância do Fórum Permanente do Estado de Minas Gerais com a UAB e como é que está a implementação desses cursos? Hoje está tendo ainda essa procura? Está tendo ainda demanda, novas implementações via UAB? Ou como é que está esse movimento? Só para a gente ter esse panorama atual. Olha, tem duas questões importantes aí nessa sua questão grande, né? Uma delas é que a demanda real por cursos, ela existe. Porém, a UAB, ela está trabalhando, como eu mostrei, por editais. Então, ela trabalha por editais. Isso significa o quê? Que você tem um momento que você tem que encaminhar, todos nós, tá? Todos nós. Temos um momento para encaminhar o que nós vamos oferecer. O que aconteceu recentemente? Nós encaminhamos a oferta 2015 e a oferta 2016-1. Via fórum. Tudo é via fórum, tá? E depois eu volto a falar no fórum. Nessa situação atual do dinheiro, do financeiro, né? Nós tivemos qual a realidade? A realidade das instituições não oferecerem os cursos de 2015, porque os recursos não chegaram. Nós temos que ter pé no chão, né, gente? Se você não tem recurso, você não pode oferecer. Porém, então, já foi encaminhada essa demanda. A demanda do 2015 e do 2016-1. O que foi a demanda de 2016-1? Principalmente para polos que a gente considera novos. O que é um polo novo? Que nunca recebeu curso nenhum ainda. Como ele precisava passar por avaliação, foi remetido para 2016. Então, esses provavelmente vão para frente. Diferente de uma situação, por exemplo, tá? Da instituição de vocês quererem oferecer um curso, sei lá, de física, para São João del Rei. São João del Rei já existe como polo. É um polo UAB. Então, ele não precisa passar por avaliação. Ele não é um polo novo. O que precisa passar por avaliação é o curso de física, que aí tem outro trâmite, tá? Então, esses trâmites, eles são reais, eles precisam ser encaminhados. O que eu vejo do fórum, que me surpreendeu, é o documento de julho agora, da formação de professores. Em vários parágrafos, não em um, em vários parágrafos, está indicado a questão dos fóruns estaduais. Nunca tinha acontecido isso antes. Mas por quê? Porque é real, gente. São os estados que sabem a demanda. Por aquele gráfico que eu mostrei. Não adianta nada a instituição ela indicar que ela quer oferecer o curso de música, se naquela região não precisa de curso de música de licenciatura. Precisa de curso de física, de química e de matemática. Então, a demanda ela tem que ser avaliada pelo fórum. E o que o fórum faz também? Ele avalia se aquela região que o município está indicando como polo, ela pode ser viável ou não.
É o start é ali que é dado, porque o prefeito encaminha para o fórum e o fórum que remete para a CAPES. Então esse é o trâmite, tá? O trâmite natural é esse. Então vamos imaginar assim, São João del Rei tem polo, Tiradentes quer. Bom, São João del Rei, Tiradentes, é um do lado do outro, grudado. Será que realmente precisa? Será que vai ter demanda de tutor? Será que vai ter demanda para aquele curso? Que curso que a universidade quer oferecer? O que eles querem ali? Aí o fórum olha para depois então encaminhar. Ele faz algumas indicações, não que ele vai dizer não. Ele pode remeter para a CAPES, claro, mas ele já faz indicações. Olha, tem um polo que é tantos quilômetros de distância, o município tem tanto, já tem o curso tal e tal e tal. Então, assim, ele faz um parecer para ser encaminhado para a instância superior, né? Então, o fórum, hoje, o que ele faz? Ele olha a demanda que as universidades remetem, no sentido de cursos de graduação e cursos de continuidade, né? Cursos de especialização, cursos de extensão, tudo passa por ali, tá? Tudo passa por ali. Por que passa por ali? O que é o fórum? Todas as instituições estão presentes no fórum, tá? Todas elas têm assento no fórum. E tem também a Secretaria de Estado. Minas Gerais é um caso à parte no Brasil, né? É um caso à parte no Brasil. Quando nós começamos em 2009, a Secretaria de Estado de Minas Gerais não quis assumir. Então, quem assumiu a presidência do fórum naquela época foi o que hoje acho que é o prefeito Elvésio, né, daí de São João del Rei, que era reitor, né? Ele que assumiu a presidência do fórum de professores. E logo na sequência eu fui vice dele naquela época. E ele teve um papel, gente, muito importante naquele momento, muito importante, porque nós conseguimos articular todas as instituições de Minas Gerais. Então o Estado, nós tivemos uma reunião de Brasília, deu para perceber isso, o Estado de Minas Gerais é um dos únicos que funciona esse fórum. Porque todo mundo está lá, a gente discute realmente algumas coisas, né? E o que aconteceu? Depois, então na primeira versão o Estado não quis assumir e quando entra a professora Gazola na Secretaria de Estado, ela então, que foi reitora, né, da UFMG, ela então resolveu assumir o fórum. Então nós continuamos com uma postura interessante, mesmo tendo um secretário da Educação que não tinha vínculo direto com as instituições federais, né, que estavam oferecendo os cursos. E agora assume então a professora Macaé, que também teve uma relação extremamente interessante com o Ministério, e a gente continua então tendo relações muito boas entre nós. Então, como que é a nossa ação? Vocês querem oferecer o curso de matemática. Mas vocês querem oferecer o curso de matemática em... Deixa eu ver, onde tem pé? São João del Rei. Mas nós já estamos lá. E aí, nós vamos brigar? Não, a gente não briga. Então, em Minas Gerais, a gente senta e conversa. Bom, o que é mais viável? Vocês oferecerem ou nós oferecemos? Nós já estamos lá. Porém, nós já estamos, mas é longe. É melhor, então, vocês assumirem. Então, a gente faz acordos. E não tem problema nenhum a gente passar para uma outra instituição. Ou então a gente fala, não, olha, nós já estamos lá com 4 turmas. Então é muito mais vantagem a gente ficar nesse polo com 4 turmas e vocês entrarem em tal. Então a gente tem essa negociação muito tranquila dentro de Minas Gerais. Mas é um polo muito grande, tão tranquilo assim não, é? Não, nós nunca brigamos. Entre nós nunca brigamos. Não, ele é grande porque é um sistema. E a gente também não sabia mexer. Então a gente tinha que aprender junto. Então isso foi desafiador. Porém, naquele momento, o que aconteceu com todos nós que enfrentamos isso? Nós tivemos coisas boas acontecendo logo na sequência. Porque quem entrou nesse movimento inicial, que não tinha nada, logo na sequência, teve um edital
para conseguir recurso. Exatamente. E conseguimos. Então, todo recurso que nós tivemos para oferecer os cursos, ele foi posterior ao start do início dos cursos. Isso eu posso garantir para vocês. Foi desafiador? Foi. Porém, nós conseguimos na UFOP 34 professores de dedicação exclusiva para EAD, toda a estrutura de um prédio de instalação para a questão da oferta da EAD e todo um contexto institucional que foi também discutido na instituição, que não se tinha antes. Se tinha um núcleo, onde esse núcleo, então, oferecia os cursos. Agora temos uma unidade acadêmica, com professores vinculados a essa unidade acadêmica. Mas isso não veio a partir do nada. Veio em consequência da oferta. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Ele não foi primeiro a conquista para depois chegar a tudo isso. Não. Primeiro nós colocamos a cabeça, colocamos o pé na rua. E depois, então, conseguimos essas conquistas para essa oferta. Então, naquele quadro ali, também tem uma questão importante para dizer que o processo, até de implantação da EAD, foi muito diferente. Lá em 2005, 2006, quem fazia avaliação dos polos eram as instituições que estavam sendo proponente. Então, nós tínhamos uma indicação do próprio Ministério de como fazer isso. Então, a gente ia para os polos, fazia essa avaliação para identificar se realmente existia uma infraestrutura razoável para a gente iniciar a oferta do curso. Em 2008, já começou de forma diferente. 2008 já tinha uma comissão da CAPES para avaliar os polos. Então, tanto a instituição como o município encaminharam o seu processo, era analisado pela CAPES, também o polo, para saber se era possível ou não oferecer o curso por ali. E 2009 começou já uma inserção dos fóruns de formação de professor estadual, que aí começou uma outra articulação a nível estadual importante. Só para caracterizar isso ainda, quando a gente fala assim, avaliação de polo, parece uma coisa simples, mas é uma coisa altamente complexa e importante. A professora Cláudia acabou de falar para vocês, para nós, né, a importância da avaliação. Para as instituições, é maior ainda a importância da avaliação do polo. Porque um polo que não funciona, a instituição pode ser mal avaliada. Então, o polo tem que funcionar. Ele tem que ter infraestrutura razoável para a gente colocar lá o nosso curso. E esse curso, de fato, conseguir apoio, conseguir pessoas da região que podem ser os tutores daquele curso e aquele polo, então, ter um desenvolvimento adequado para os nossos cursos serem oferecidos. Então, não é uma coisa tão simples assim. A universidade, o instituto, né, as instituições públicas de uma forma geral, elas precisam cuidar muito disso. Por que eu estou dizendo isso? Infelizmente, as situações políticas, elas são muito fortes. Muito fortes. E a gente sabe disso. Então é muito comum os prefeitos chegarem na porta das reitorias pedindo curso. Olha, eu quero um polo AB lá naquele lugar. Eu quero tal curso naquele lugar. Não é assim que a gente tem que trabalhar. A gente pode sim ir lá ver como está. Mas nós precisamos ter realmente a condição indicada que nós precisamos para oferecer o curso. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu nesse processo desde 2007 até agora, teve polo que a gente ofereceu uma única turma. Nós resolvemos parar de oferecer, não precisou o INEP dizer que não era bom, não precisou ninguém dizer que não era bom. Nós olhamos para aquilo e falamos assim, não, como que nós vamos oferecer um curso de qualidade nesse lugar? Um lugar desse foi Salvador, capital.
É uma coisa estranha, né? Uma capital não ter um polo adequado? Não teve. Eu não sei se era porque não tinha interesse, não era a missão, não era. Isso significou o quê? A oferta de uma única turma, que sofreu muito para ser concluída. Muito. Por outro lado, temos municípios de 7.000 habitantes que funciona muito bem. Então, o número de habitantes, a gente percebe que não é o grande foco. O foco é o quê? É a gestão administrativa, é realmente a vontade daquele município ter aquele curso lá funcionando e o curso ter uma articulação, de fato, com a necessidade regional. Não adianta querer oferecer matemática num lugar que ninguém quer fazer matemática. Vai sobrar vaga, como sobra. E os meninos que entram vão embora antes da metade do curso concluir. Não dá certo. Então, a demanda tem que ser real. Se eu tenho uma demanda real, eu vou para lá e faço sucesso. Agora, se eu não tenho uma demanda real, não adianta. Não adianta. Então, não adianta a instituição querer muito que tenha física ali do lado. Será que precisa de professor de física ali do lado? Será que essa é a realidade daquelas pessoas, daquele município? O que vai precisar instalar de física lá? A prefeitura vai ter condições de instalar um laboratório que custa 300 mil reais? Então tudo isso precisa ser olhado. E quando dá certo, gente, dá certo. É muito positivo a gente perceber e a gente participar de colação de grau lá nos confins do Juda. É bom! É bom! É! Caratinga não tinha nada, né? Não tinha nada. Não, aí, deixa eu dizer pra vocês o que aconteceu com Caratinga. Então, não tinha nada. Aí, chegou uma proposta de ter o polo em Caratinga. Então, vamos lá olhar. O diretor na época e mais um professor foram lá, mas essa escola aqui é uma escola que tá meio, né, era uma escola pública, que não tinha muito nada na escola, ela estava meio abandonada. Só que aí teve apoio de um político da região e eles prometeram que em 3 meses iam fazer a reforma da escola. Vamos ver então, né? Aí a gente volta para ver se realmente aconteceu. E aconteceu. Depois de 3 meses a escola estava reformada e realmente foi possível, e tá até hoje, né? Temos 4 cursos lá. Teve interesse da cidade, da região, então tem um envolvimento interessante. Agora, tem cidades que não tem jeito, né? Que a gente precisa avaliar com muito cuidado. Então, assim, o polo, ele é importante a gente olhar assim. Porque nós vamos ser avaliados por ele. Então, o que precisa ter o polo? Se a gente vai oferecer um curso de química, tá? É o mesmo curso da graduação, tem que ser para distância. Porque as diretrizes é a mesma. Eu não posso dizer que é outro curso. É o mesmo curso. Então, como que eu vou oferecer esse mesmo curso à distância? Aí eu quebro a cabeça, né, gente? Gostoso. Porque aí a gente tem que pensar, nós professores, em estratégias, em tecnologia, em relações diferentes. Tudo aquilo que nós não tivemos. Nós não tivemos essa experiência. E nós temos que criar. Nós temos que realmente criar formas para oferecer esse curso de química à distância com qualidade. Da melhor forma possível. Então vamos embora. Passa a próxima. Deixa eu ver o que é essa daqui. Não, volta naquela anterior. Depois essa daqui a professora já deu uma aula e tanto. Na anterior. Isso, é nessa daqui. Todas, né? Então nós temos lá o curso. Ele tem que ter um colegiado. Ele tem que ter o NDE. Não é igual? É igual. Eu não posso ter diferença. Esse colegiado, esse NDE, tem que pensar na qualidade do curso.
Ele tem que pensar como que o aluno vai receber a informação, processar a informação e ser um bom profissional lá na frente. Então ele vai ter, nós vamos ter que fazer articulação com o departamento que vai oferecer o professor, certo? Porque é o departamento que oferece, não sei como que é a estrutura de vocês aqui, mas lá nós temos então os departamentos. Nós temos a questão da unidade do departamento, temos as pró-reitorias, né? Que tem sim a sua responsabilidade, porque é ela que faz a matrícula do aluno. Então um aluno é matriculado, tem um número, tudo direitinho, igual ao outro. Nós precisamos pensar no aluno, no tutor, e aí então o cara, ele está em amarelo. Por que ele está em amarelo? Porque ele não é nosso. De quem que ele é? Ele tem vínculo direto com a CAPES hoje, tá? O vínculo dele não é com a UFOP, é com a CAPES, via UFOP. Porque a bolsa que ele recebe é pela CAPES. Então, como que nós processamos tudo isso, né? Nós temos um modelo. Nós elaboramos um modelo de como que o tutor tem que atuar no curso. Nós elaboramos um modelo de como que o professor tem que atuar no curso. Nós elaboramos um modelo de como que o polo tem que funcionar. Nós que devemos dizer. Não é os outros que têm que dizer para nós. Porque nós temos processos. Então, por exemplo, calendário acadêmico. O calendário acadêmico da UFOP, com certeza, é diferente de Juiz de Fora. E nós oferecemos curso no mesmo lugar. E aí, o que vai acontecer? Não queremos nem saber. Só sabemos que o nosso aluno tem que realizar as atividades previstas no curso que ele faz. É isso, né? Agora, importantíssimo, o professor. O professor tem que ter autonomia. Diferente do ensino particular, eu sei porque avaliei em cursos e polos do ensino particular, essa situação é muito diferente. Os cursos, eles são muito formatados. Eles são assim, as disciplinas são muito semelhantes. Elas não têm identidade própria. Nos nossos, não. Como que você vai falar que um cara que está fazendo o curso de matemática vai ter a disciplina de cálculo do mesmo jeito que ele vai ter a disciplina de psicologia? Dá certo? Não. E não dá mesmo. Então a gente faz diferente. Ou seja, o professor que tem que pensar como que ele pretende fazer o cálculo. O professor tem que pensar como ele pretende fazer a psicologia. Agora, o calendário é o mesmo. Óbvio, não dá para você ter um calendário de provas, né? Sem cada um querendo ter um calendário diferente. Porém, a prova é muito diferente. E às vezes nem prova tem. Tem outro sistema de avaliação. Então deixa eu passar para frente, depois eu volto aí de novo. Pode passar, pode passar. Pode passar. Não, aí pode deixar aqui só um pouquinho, depois a gente passa para a próxima. Eu vou reforçar o documento da resolução de julho de 2015. Tá aí, tá? Vamos reforçar isso. O documento que a professora Cláudia disse, eu reforço. Todo mundo que tem vínculo com os cursos de formação de professor, se já estão ou se pretende estar, precisa pegar o documento e ler atentamente. Porque o documento traz informações extremamente relevantes sobre o que se pretende com a formação de professor. E aí, gente, nós temos sim que olhar para a avaliação externa. Tá lá, ó. Né? ENAD, avaliação de curso. Porém, nós precisamos, antes de mais nada, olhar para como vamos fazer a avaliação dos nossos alunos internamente. E a avaliação significa o quê? Significa aprendizagem. Significa processo de ensino. Então, quando a gente fala, bom, avaliação interna depende do quê? Depende daquilo que o aluno vai fazer, que o professor propõe. Se o professor propõe atividades específicas,
ele tem que fazer atividades específicas. Se ele tem que ir a campo, ele tem que ir a campo. Se ele tem que fazer um seminário, ele tem que fazer um seminário. Não importa se ele é aluno à distância ou se ele é aluno presencial. Se eu, professor, avalio que isso é importante, ele tem que fazer. E é assim que a UFOP faz. É assim que a UFOP faz. Então temos nos nossos cursos todos os tipos de atividades que vocês costumam dar nas disciplinas de vocês e todos os tipos de avaliações que costumamos também trabalhar com nossos alunos. Aonde trabalhamos e como trabalhamos? Pode passar para a próxima, que eu acho que dá uma dimensão. Aí, então como que é a dinâmica desses cursos, né? Então temos o mais importante de tudo, claro, é o projeto pedagógico do curso. Sem ele, não dá norte para nada. É ele que vai oferecer, então, informações para grade e tudo mais. Porém, as disciplinas são semestrais. Por que eu coloquei que são semestrais? Porque quando começamos, não era. Era por módulos. E aí avaliamos que não foi legal a experiência de módulos. Então era mais ou menos assim. Acontecia 2 disciplinas, acabava. Acontecia 2 disciplinas, acabava. Acontecia 2 disciplinas, acabava e assim sucessivamente. Não deu muito certo isso. Até porque o calendário acadêmico ele ficava muito diferente do regular. E a gente não queria isso. Queria um curso regular como outro qualquer. Então começamos a trabalhar semestralmente. Então as disciplinas elas começam, o grupo de disciplinas e aí vai embora. Carga horária, mesma coisa. E aí, vocês falam carga horária, como que o aluno então está presente ou não está presente? Vocês têm ideia de como que é isso? Atividade na plataforma. A primeira coisa que fizemos foi uma resolução interna sobre como que a EAD tem que funcionar. Tá? Então essa resolução é uma resolução CEP, com todas as indicações desde a entrada até o processo, sabe? Quando ele tem que ir embora, né? Quando ele é excluído da universidade, a questão da avaliação e tudo mais. É um documento importante porque ele orienta os cursos, né? Numa situação formal, né? Bom, carga horária então. A atividade. A atividade é o professor que monta. Na nossa instituição, gente, como nós sempre falamos o seguinte, o professor tem autonomia. Eu, professora, sou responsável pela minha disciplina. Então eu tenho que pensar na bibliografia, eu tenho que pensar nas atividades, eu tenho que pensar na avaliação, eu tenho que pensar como que o tutor vai trabalhar comigo. Tá? É o professor que monta tudo isso. E ainda, além de tudo isso, o professor também monta a plataforma. Na nossa instituição é assim. Tem até apoio, se ele precisar. Mas é o professor que responde por isso. Ele responde por fazer aquele ambiente dele. Então tem professor que enche de vídeo, tem professor que não põe vídeo nenhum, tem professor que enche de texto, tem outros que não trabalham assim. Tem a questão da webconferência, tem questões da videoconferência, que depois eu vou falar um pouco mais disso. Então, é a autonomia dele. A presença é o percentual das atividades realizadas pelo aluno. Do mesmo jeito que o aluno presencial vai na sala de aula e dorme, o aluno à distância também dorme. Ele manda também atividade vazia. Né? Ele também manda. E a gente vê isso, né? Mas não é isso que é realmente o relevante. É a gente realmente acompanhar e perceber o desenvolvimento desse aluno dentro do contexto da aprendizagem dele. O que vem acontecendo na UFOP é o seguinte: muitas disciplinas reprovam, principalmente as mais exatas. Temos o curso de matemática. Os alunos ficam sem de DP e muitas vezes, às vezes, das mesmas disciplinas, né? Até ele não tá legal, ele não passa para frente. É como eu falei, ele faz estágio, ele faz atividade prática, ele faz de tudo. E da mesma forma que o aluno presencial tem que fazer. Só que com uma diferença.
ele trabalha mais. Ele trabalha mais. Porque eu também sou professora do presencial. E eu sei que muitas vezes você fala, o aluno fica lá, ouve. Às vezes você dá algumas atividades, mas é normal, vai lá fazer a prova. Como na educação à distância ele tem que fazer atividade, para ele ter a presença, o trabalho dele é importante. Então, uma das coisas mais difíceis que tem na educação à distância é o aluno conseguir se programar. Ele tem que aprender realmente a se programar. Porque se ele deixar para a última hora, que é às 23 horas e 55 minutos do dia tal, não vai dar certo. Então, ele aprende isso desde o primeiro período. Ele consegue se organizar, se preparar, para ele realmente conseguir desenvolver aquelas disciplinas todas que ele precisa fazer. Porque a carga acaba sendo muito grande, de atividades de todas as disciplinas. E o professor, como fica nessa? Com uma carga de trabalho grande, viu, Beth? Não vou mentir, né? É verdade, porque você tem muitos alunos, porém, tem uma diferença. Quando a gente tem o apoio do tutor, e o tutor, nesse caso, nós temos duas modalidades, o tutor presencial e o tutor à distância. Qual é a diferença entre eles? O tutor presencial, ele está lá no polo. Ele fica lá com o aluno lá no polo. E o tutor à distância, ele fica à distância na plataforma. Então, como que a gente divide um pouco isso? As atividades no polo, o tutor à distância acompanha o aluno. Inclusive as avaliações, ele acompanha. Presencial. E à distância, o professor então prepara o tutor à distância para ajudar ele a desenvolver as disciplinas. É mais ou menos como um monitor, só que com um grau a mais, porque ele também tem que ter a formação específica. Isso é difícil? Às vezes é. Então, às vezes a gente pega a formação próxima, mas mesmo assim é muito mais do que um aluno de graduação. Então, você tem o aluno tutor trabalhando com você. E dependendo do número de alunos, então o cálculo é esse. Tudo depende do número de alunos. Considerando o número de alunos, você tem o número de professor e o número de tutor. Então, quando abre, você tem mais gente trabalhando com você. É mais ou menos isso que funciona, a fórmula que isso se dá. Com relação ao que mais? Deixa eu ver aqui. Então, a presença, a questão da ementa, né? Que é a ementa que vai oferecer, então, o suporte para o professor. As atividades do polo. Aí as pessoas falam assim, mas e a atividade do polo? É obrigatória ou não é obrigatória? O que é obrigatório? Toda disciplina tem que ter avaliação presencial. Tá? Isso é obrigatório. Até em função da gente atender as normas externas. Tá? Toda disciplina tem que ter. Não importa como. Então, eu sou professora de psicologia. É muito comum eu propor seminários. E esses seminários, eles são presenciais. Como que eu faço isso? Né? Eu faço um calendário e tenho meus auxiliares para acompanhar esses polos quando tem os seminários. Então aí a gente tem uma abertura no sentido do calendário acadêmico até de avaliações. Mas também posso fazer isso na situação de prova. Aí vocês podem perguntar, e TCC? Funciona? Funciona. Funciona. Eu sou professora de TCC. Esse período, eu tive uma turma de aluno reprovado em TCC. Difícil, né, gente? Geralmente, aluno não reprova em TCC, né? Com a gente, ele reprova. Tinha 39 alunos matriculados. Quantos alunos concluíram? 9. Fase a fase acompanhando o trabalho dos alunos. Fase a fase. Mas como que a plataforma é feita para isso? Ela é montada a partir do objeto da disciplina. Então, todas as atividades que o aluno precisa fazer, no primeiro dia de aula, ele já tem noção. No primeiro dia de aula, ele já tem todo o material disponível. Então, eu posso mudar alguma coisa? Claro que eu posso. Mas é importante que o aluno consiga se programar.
Por incrível que pareça, gente, isso é ótimo pra gente. Coisa que a gente não faz, né? A gente vai na sala de aula, vou ver o que eu vou dar hoje. É mais ou menos assim, né? Que muitas vezes a gente faz. A gente tem um planejamento, mas você vai lá, assim... No ensino à distância não dá pra fazer isso. Você tem que realmente programar com antecedência do início do período. E aí, então, as suas atividades vão sendo realizadas. No caso do TCC dá muito certo, porque eles têm etapas para o desenvolvimento do trabalho. E em cada etapa, então, a gente vai fazendo as correções e vai fazendo o acompanhamento. E aí ele vai para outra etapa. Como se fosse um cronograma pontual das atividades que ele tem que desenvolver. Bom, passa a próxima, deixa eu ver aqui que... Bom, isso aí. Aqui esse quadro é só para ilustrar, tá, gente? Nós na UFOP temos cursos diferentes. Nós temos administração, nós temos pedagogia, nós temos matemática. Não dá para dizer que os cursos são iguais. É óbvio que não são. Se nem as disciplinas do próprio curso são iguais, imagine os cursos. Então o curso ele tem que ter autonomia para, no projeto pedagógico dele, ele desenhar qual é o referencial teórico. Esse referencial teórico ele tem que orientar o professor para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, para avaliação e assim sucessivamente. Então é isso que a gente acredita, que tem que ter sim, mas isso é o curso que tem que definir. Não sozinho o professor, porque isso é muito difícil, né, o professor definir a linha do curso, mas ele tem que estar junto, porque senão ele vai ficar isolado do contexto da proposta do próprio curso que ele está. Então agora, se é um curso que tem uma posição positivista, se ele tem uma posição positivista e é altamente centrada, é altamente boa, desde o início até o final, que faça. Se o grupo de professores está totalmente voltado para aquilo, não é o outro grupo que vai dizer que não. Se ele passou por todas as avaliações institucionais e até externas, dizendo que aquilo é legal, tudo bem. Agora, o que não dá é para cada um fazer uma coisa. Que aí o curso vira uma colcha de retalhos e ninguém sabe o que está fazendo. Então é só para isso aí, não para a gente ver a questão da metodologia, do papel do professor, do papel do tutor, do papel do próprio coordenador de curso, da relação entre tudo isso. É por isso que é importante a gente ter então esse referencial teórico que vai orientar a questão do curso ser desenvolvido. Pode passar para a próxima. Aqui então já mostra um pouco como que é a metodologia, tá? Bom, nós acreditamos que o aluno tem que estar próximo. O aluno de graduação, né? Ele tem carteirinha de biblioteca. Para quê? Porque ele é aluno. Então, todas essas relações têm que estar previstas para ele, então, participar da relação do curso. Isso significa o quê? Eu não sei se dá para ver bem, mas aqui tem uma imagem com 15 janelas abertas ao mesmo tempo. 15 imagens, tá? Abertas ao mesmo tempo. E aqui então eu estou dando aula para essas 15 salas ao mesmo tempo. Isso então é o sistema de videoconferência. Então a gente faz stream de vídeo, repassa para todos os polos ao mesmo tempo a aula. É diferente de aula gravada, é diferente de webconferência. Essa é a videoconferência. Eu prefiro assim. Tem professor que não. É autonomia do professor, ele decidiu como que ele quer. O que tem que fazer aí? Você tem que marcar, agendar com antecedência. Temos uma agenda, né? Temos a agenda. O polo também tem que se preparar. Todo mundo tem que se preparar para ter uma aula dessa. Mas ela é boa, por quê? Porque eu vejo a cara do aluno. Vejo se ele está com cara de de paisagem, de árvore, né? Se ele está com a cara de árvore, eu volto. E assim vai. É diferente de gravação de aula, que também temos. Aluno adora aula gravada. Eles adoram. Mas a aula tem que ser curtinha. Curta e bem focada, né? É para resolver um exercício? É para resolver um exercício. Então os professores lá na UFOP, eles têm a possibilidade de gravar a aula. Ele pode gravar na casa dele também se ele quiser, mas lá ele tem também o suporte. Ele tem o suporte então para fazer a videoconferência e a webconferência. Qual a diferença da web?
que eu não tenho tantas janelas abertas assim. Então eu vou falar com o computador e com um monte de gente no chat. É chato. Eu não gosto. E professor que gosta. Então aí eu faço a opção por esse procedimento. Quando eu preciso dar a minha aula. Como todo mundo dá aula, o professor dá aula também. Então vocês estão percebendo que tudo que a gente faz no presencial, a gente também faz na educação à distância. Porém, gente, para eu dar essa aula aqui, passa a próxima para mim. Aqui não tem ainda. Passa a próxima, depois eu volto para essa. Olha aqui, para eu dar essa aula aqui, eu preciso de tudo isso aqui, ó. De técnico, de gente, de equipamento, de agenda, de infraestrutura. Tá? Porque eu não vou chegar na sala de aula, eu sozinha, e dar a minha aula. Eu preciso do respaldo da instituição. Então a instituição tem que oferecer recurso para isso. E aí essa historinha que eu contei, que antes também não tinha, a gente foi adquirindo tal. Ninguém começa com toda a infraestrutura pronta. Mas a gente vai adquirindo tanto a questão da própria experiência, como a questão também dos equipamentos e das coisas que a gente precisa para oferecer os cursos que a gente está. Então aí tem uma amostra da plataforma, tem a questão da sala de videoconferência, tem como que o técnico faz a relação com o polo, né? Para ver então, como está funcionando aquilo, se está funcionando, se não está, para a gente ter clareza disso. Passa a próxima. Eu estou indo rápido porque eu sei que se todo mundo está cansado. Aqui então tem algumas imagens de realidade virtual, realidade aumentada, tudo isso que a gente vai desenvolvendo, experiências e pesquisas, que a gente vai introduzindo, tá? Então tem muitos objetos de aprendizagem prontos, que estão disponíveis, né? Que podem ser utilizados, aulas muito boas que algumas instituições oferecem e também material impresso, que muitas vezes não precisa ser impresso, ele pode estar simplesmente disponível na plataforma, né? Não precisa o aluno receber impresso, mas tem aluno que gosta também de receber esse material impresso. E aí tem recurso para isso também, né? Para produção desse material pontualmente que o aluno vai receber. Então tudo isso, o professor, no curso que ele está, tem que pensar. Não tem como um professor sozinho fazer sozinho a disciplina dele, porque ele depende de uma infra, ele depende de uma logística. Eu não posso planejar para ir nos polos, eu vou em polo, tá? Eu sou uma professora que vai em polo, gosta de ver aluno, vou lá, conheço todos. Todo lugar eu conheço, inclusive Caratinga, né? Isso significa o quê? Que quando a gente vai, né, no polo, você está próxima do aluno, você consegue identificar realmente as dificuldades que eles têm e a importância que nós estamos oferecendo para aquele lugar e para aquele aluno. Gente, tem cada depoimento que vocês não têm ideia, sabe? É coisa assim realmente de falar, pô, estamos fazendo o nosso papel dentro desse contexto. Da pessoa falar assim, olha, se não fosse esse curso, essa modalidade, eu não poderia fazer. Eu não teria acesso. Nós temos um aluno que mora em lugar que não tem energia elétrica, que tem que ir no polo, tá? Tem que ir no polo para postar uma atividade, porque senão ele não tem aonde fazer isso. Não é a nossa realidade que nós temos um computador em casa, uma internet razoável. Não, tem muito lugar que não tem. Então essa coisa do polo, quando eu falei lá no começo, ela é importante? Claro que ela é. Porque se ela não oferecer a infraestrutura para o aluno, como que ele vai fazer o curso? E nós, professores, temos também que olhar de uma forma diferente para a realidade. Muita gente quer estudar. Muita gente séria quer estudar. E muita gente não quer, não, né? Os que não querem, não querem. Mas os que querem, nós precisamos oferecer para ele a possibilidade. E uma possibilidade com qualidade. Não de qualquer jeito. Não é que ele está fazendo um curso porque ele está fazendo o curso. Não, eu costumo falar para os alunos, olha, você está fazendo um curso em uma universidade federal. Nós queremos saber depois o que você vai oferecer para a sua comunidade. A partir da tua formação, nós vamos ser vistos. Então, se eu não ofereço um curso bom, como que esse cara vai ser visto? Como
que nós vamos ser vistos. Então, na comunidade onde a gente já formou vários alunos, nós temos um aluno que foi para mestrado, nós temos um aluno que fez concurso público, muitos que fizeram concurso público, temos alunos que é secretário nos municípios, né? Secretário de meio ambiente, secretário da educação, e assim vai, né? A questão de concurso é rápido, né? Ele acaba o curso, ele já presta concurso e ele já se engaja. Então a gente vai identificando que esses caras, eles estão com uma boa formação, eles estão fazendo o papel social que a gente precisa então oferecer para dentro do contexto da sociedade. Então é esse o link, né? Eu acho que é esse o link que nós precisamos. Aqui é só um quadro para dizer um pouco da autonomia, mas isso é uma questão tranquila, eu acho. Pode passar para a próxima? Pode passar para a próxima, só para finalizar. Bom, isso daqui, inclusive, tá nas diretrizes essas que saíram agora em julho, né, da formação de professores. E eu acho que elas são fundamentais para a gente pensar no projeto. Se a gente quer pensar no projeto, que projeto que nós queremos, eu acho que a gente tem que pensar numa sólida formação teórica e interdisciplinar, porque sem isso a gente não vai garantir algumas coisas. Na questão da inserção dos alunos, né, nas instituições de educação básica, nós precisamos pensar nesse formato. Lá na UFOP a gente pensou em algumas coisas para fazer esses estágios. No curso de pedagogia, nós elaboramos uma forma lá atrás para garantir isso que a professora falou, que é o aluno ir na escola. Nós garantimos que essa atividade, ela na grade curricular, ela fosse vinculada como se fosse uma disciplina. Então hoje o estágio tem vários estágios, né? Então o estágio 1, o que ele faz? Ele tem uma proposta específica. E nessa proposta ele vai desenvolver atividades. O 2, outra proposta, vai desenvolver outras atividades. Tudo na instituição de ensino. E essas propostas, então, a gente garante que elas sejam realizadas porque cumpre carga horária específica em momento específico do curso. Diferente de você deixar o aluno fazer aonde ele quer fazer. Então nós temos o vínculo com a instituição, temos a pessoa que acompanha o aluno na instituição e temos então o que ele vai fazer na instituição. Então é muito bem amarrado, até porque nós estamos longe, né? Então se a gente não tiver coisas amarradas, a coisa não funciona. Então os professores relacionados ao estágio, eles têm auxiliares para acompanhar o cara lá. E ele faz então a atividade toda no decorrer dos estágios dentro do contexto da escola pública. E ele acaba no final do curso fazendo o TCC dele voltado para algum tema relacionado também ao estágio dele. Então ele já faz todo um processo de engajamento com relação a isso. Bom, a questão da língua, né? Então é uma coisa que está no documento. A questão social, né? Então, acho que tudo isso nós temos que pensar e, de novo, reforço, peguem o documento. E, para finalizar, a pergunta lá inicial, né? A formação de professor era uma política pública. Era uma política pública. Que a gente precisa, então, olhar para ela de uma forma diferente. Então, a expansão é importante. Ela tem que atender a demanda. Que demanda? Essa demanda que é real, gente. Não é a demanda que eu quero, é a demanda que é real. Porque senão ela não tem volta. Nós temos muitas ofertas de alguns cursos e não temos procura. Aí realmente não adianta. Todo mundo fica mal nessa. Fica mal o polo, fica mal a instituição, que está oferecendo muita vaga e essas vagas não estão indo para algum lugar de destino. E ampliar esse acesso de forma de qualidade. Não é só oferecer vaga, é vaga com qualidade. E aí, então, o envolvimento das pessoas da instituição é muito importante. Só para finalizar, todas as nossas disciplinas são de professores da casa. Porque vocês sabem que dentro do contexto da UAB tem bolsas, né? Tem bolsas. Então, como que é isso? O professor da casa recebe bolsa? Recebe, tá? Ele recebe bolsa para ele oferecer, então, essas disciplinas. Mas por que é dele a disciplina? Porque nós que respondemos pelas disciplinas e pelo aluno.
Eu posso ter professores convidados, mas esse professor convidado vai me auxiliar, vai dividir trabalho comigo. Não que ele responda por grupos, por polos ou por turmas. Quem responde pelas turmas sou eu. E tem então essa pessoa me ajudando. Então nós temos professores auxiliares, professores pesquisadores com bolsa, além dos professores da casa, e os tutores, tutores presenciais e tutores à distância. Tá certo? Então essa então é a forma que a gente oferece então esses cursos. Por que eu estou falando isso? Porque outras instituições não é assim. Então depende do modelo da instituição, o modelo do curso, como que o curso vai ser oferecido. Então tem instituições que não são os professores da casa que montam a disciplina, que acompanham o aluno. Então tem outros modelos. Esse é o modelo da UFOP. Tá? Então os professores realmente, eles têm essa carga, eles acompanham, eles têm as pessoas que auxiliam para o desenvolvimento então, das atividades dos alunos. Então é isso, é rápido porque eu sei que é tarde. Tá bom? Agora estou à disposição.